Este vídeo já era para estar online desde a semana passada. Inclusive, semana passada eu não postei vídeo, porque a tal procrastinação chegou na minha porta, quando eu abri, entrou, ficou, parecia que estava na casa da mãe Joana. E o pior não é nem a procrastinação, porque procrastinar, quase todo mundo procrastina, mas são os motivos que eu dou a mim mesmo para não fazer as coisas que eu tenho que fazer. É aí que eu me toco e reflito que eu fui criada por pais abusivos e com familiares tóxicos. E se você se reconhece nisso, espera até você ver a minha lista de sinais e hábitos que eu adquiri ao recorrer dos anos por ter sido criada com pais abusivos, narcisistas, tóxicos. Para mim não importa o rótulo, são tudo farinha do mesmo saco. Uma seguidora me pediu que eu fizesse um vídeo relatando como você reconhece certos sinais e hábitos que você foi criado por pais abusivos. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não sabe quem eu sou, meu nome é Yernes, eu sou pedagoga social cognitiva, mas também sou sobrevivente de mãe narcisista, familiares tóxicos e relações abusivas. Eu vou deixar aqui um link no card, onde você pode clicar e assistir uma playlist, onde eu relato um pouco da minha história. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita a oportunidade, aperte no se inscreva, acesse o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Se a procrastinação não aparecer na minha porta, terá vídeos todas terça e sexta-feira. Então vamos para o vídeo, porque hoje vai ser bem interessante. Você já se perguntou se seus comportamentos e hábitos têm a ver por você ter sido criada por pais abusivos, mães narcisistas, familiares tóxicos? Aliás, não importa para mim o nome que a gente der para eles, porque se maltratou criança, para mim são tudo farinha do mesmo saco. Pois a sujeira que eles fizeram na nossa vida, nós temos que limpar depois de adultos, se quisermos viver uma vida tranquila emocionalmente. E às vezes pode demorar anos para nós chegarmos a um nível de libertação. No meu caso, 38 anos. Pois tem certos comportamentos e hábitos que nos seguem como fantasma. Como, por exemplo, dificuldades de receber elogios, dizer não, ou até mesmo interagir com pessoas que realmente estão sendo sinceras conosco, mas nós nos manipulamos ao ponto de afastar essas pessoas da gente. Porque foi assim que nos foi ensinado quando criança. Quantas crianças queriam dar um abraço, um beijo na sua mãe e era justamente já afastado? Então, automaticamente a gente reproduz esses atos depois de adulto, inconscientemente às vezes consciente. E também não vamos esquecer a tal da procrastinação. Na maioria das vezes a gente nem percebe os efeitos permanentes que os nossos pais podem ter sobre nós. Especialmente quando na nossa infância foi mais sobre os nossos pais narcisistas do que sobre nós mesmos, não é? Dificultando nós termos uma vida emocionalmente livre de certos hábitos e consequências que nos prejudicam às vezes. Pelo menos a mim, sim. Então nesse vídeo iremos conversar um pouquinho sobre isso. Também irei contar a minha experiência com as consequências que eu tive pelo trauma que eu passei, que influência isso teve na minha vida, quais foram os prejuízos, porque vantagem não teve nenhuma. E como eu fiz para mudar alguns deles. Aliás, se você ficar até o final do vídeo, eu irei lhe ensinar uma técnica que você pode usar na prática e funciona 100%. Comigo funciona 100%. Como dizer não sem ofender ninguém. E a pessoa que vai receber a sua resposta ainda vai dizer assim mesmo: tá bom. Tá bom. Se ela não disser, uma coisa vai acontecer na cabeça dela. Isso eu garanto com certeza. Então fica até o final desse vídeo para você ver que a partir de hoje coisas vão mudar na sua vida se você botar em prática aquilo que eu vou lhe ensinar sobre como dizer não. Tá legal? Então fica até o final desse vídeo. Já aproveita logo, escreve aí nos comentários quais são os hábitos que você acha que tem, que foram consequências da criação que você teve. Então vamos lá, vamos começar pelo grande inimigo, quer dizer, não tão grande, o número 2, que é a procrastinação. Gente, como eu disse, eu tenho um grande problema. A procrastinação. Eu já li livros, eu já fiz mentorias, eu já assisti vários vídeos no YouTube sobre isso, já fiz listinha, agenda, coloquei no meu telefone para relembrar, já me castiguei por não fazer aquilo que eu tinha que fazer. E o resultado que eu tenho com isso? Pouco, muito pouco. Estou sendo bem sincera para vocês, a procrastinação é uma coisa que eu vejo que tem muito a ver com a criação que vou já lhe explicar. Primeiramente, temos que dizer que há uma diferença entre preguiça e procrastinação. Preguiça é quando você não está afim. Preguiça todos nós temos. Ah, não estou afim, não vou fazer. Mas procrastinação é quando você se sente tão nervosa que você não faz aquilo que você tem que fazer que vai lhe beneficiar. Como, por exemplo, uma ginástica ou resolver um problema,
Ou gravar um vídeo para o YouTube, como por exemplo, no meu caso, uma coisa que eu botei para mim que eu quero gravar vídeos e colocar no YouTube toda terça e sexta-feira. Nem sempre eu estou sendo consequente pelo fato da procrastinação. Aí você me pergunta o que tem a ver a procrastinação com a sua criação com a mãe narcisista ou pais abusivos? Tem tudo a ver, porque aí vem o nosso segundo ponto, o perfeccionismo. Eu sou uma pessoa que eu quero fazer tudo muito perfeito. Como vocês estão vendo, eu tenho um novo cenário aqui, eu me mudei de casa e tenho um espaço agora somente para isso, somente para gravar vídeos para o YouTube. E nessa mudança que eu fiz em 2 semanas, eu simplesmente botei na minha cabeça, por causa do perfeccionismo, que eu só vou gravar quando o estúdio estiver pronto. Que isso realmente não seria um problema, eu poderia gravar na rua, eu poderia gravar em qualquer outro lugar, porque a importância é o conteúdo e não a imagem que eu estou mostrando. Mas eu me deparei com essa procrastinação nas últimas 2 semanas e eu me perguntava a mim mesma o porquê. Por que eu não pego uma câmera e vou gravar? E geralmente quando você se faz uma pergunta, ou uma dica que eu vou dar para vocês, quando você se faz uma pergunta, você fecha seus olhos e respira fundo, você escuta a resposta. E a pergunta que eu fiz a mim mesma foi, Yendes, por que você não vai gravar? Por que não grava? Não importa se o estúdio esteja pronto ou não está pronto, grava. E a resposta foi, porque não está perfeito. Infelizmente, essa sequela vem do fato de eu ter sido criada escutando toda vez, você não é boa o suficiente, você nunca faz o que presta. Tudo que eu fazia era uma invalidação. Se eu limpava uma casa, a casa estava suja. Tinha sempre um cantinho que eles iam encontrar para dizer que a casa estava suja. Se eu arrumasse alguma coisa, não estava bem arrumado. E isso são coisas que eu trago comigo até hoje. Infelizmente, coisas que têm que ser tratadas, né? Eu não estou aqui no YouTube para dizer eu sou perfeita, eu estou aqui justamente para mostrar o meu processo, para ajudar as pessoas também que estão no mesmo processo e mostrar as minhas fraquezas. E nesse caso, é muito difícil você não procrastinar quando alguma coisa tem a ver com o perfeccionismo. E isso tem me custado muito na minha vida. Por exemplo, se eu tenho que enviar uma carta para alguém e se a carta não estiver perfeita do jeito que eu tenho que enviar, essa carta não vai ser enviada, talvez seja uma carta importante para uma documentação, alguma coisa, e eu estou sempre ali dizendo, não, enquanto não estiver perfeita, eu não vou mandar. Infelizmente, são consequências que eu trago comigo. Fazer uma comida estava mal feita, se você simplesmente olhasse, você estava olhando de mau olho. Então, aquilo vai te dando uma insegurança que, quando você cresce, você quer fazer tudo perfeito. E no meu caso é assim. Eu já venci muitas barreiras sobre isso. Eu já quebrei, eu acho que a metade, depois desses 26 anos fora de casa, eu já quebrei mais da metade dessa procrastinação. Antes era muito pior. Porque quando você cresce sendo invalidada, você se torna uma pessoa... No meu caso, por exemplo, eu me tornei uma pessoa perfeccionista e isso fica muito no meu caminho. Se eu tiver que fazer alguma coisa, ou sai perfeito na minha cabeça, que às vezes nem é perfeito. Nem é perfeito para o normal, mas na minha cabeça eu tenho que achar que é perfeito, porque eu não quero que ninguém olhe para aquela coisa e diga, tá mal feito. Por quê? Porque eu cresci sendo invalidada. O perfeccionismo faz com que isso atrapalhe muitas coisas da minha vida, porque a procrastinação chega e diz, eu sou a rainha aqui, vou ficar e tu não vai fazer o que eu quero não. E tu não vai fazer o que tu tem que fazer não. Então a procrastinação é uma das consequências dos hábitos, sinais, como você queira chamar, que eu trago comigo, que é uma luta muito grande. Espero que com esse processo, espero que com o longo de vídeos que eu esteja fazendo, eu possa falar para vocês coisas que eu tenho usado para poder melhorar essa situação. Que até agora, tá difícil. Perfeccionismo e procrastinação, comigo, eles andam junto. Então nós vamos agora para o próximo, que é dificuldade de receber elogio. Gente, eu tinha tanta dificuldade de receber elogio que eu já andava desconfiada. Se alguém dissesse para mim, você é muito boa nisso, eu já achava assim, tá bom, o que é que você quer comigo? O que é que você quer de mim? Porque para mim elogio é uma coisa que não existe na minha cabeça.
não para com a minha pessoa. Até que um dia alguém falou para mim, uma grande amiga minha, falou: Yernes, você tem que aceitar elogio. Eu percebo que quando eu te elogio com alguma coisa, você fica nervosa. E realmente é verdade, eu ficava nervosa quando alguém dizia uma coisa boa sobre mim. Até hoje tenho alguma sequela, porque, gente, vamos lembrar uma coisa: quando você cresce num lar abusivo, com pais narcisistas, familiares tóxicos, não é uma coisa que você chega no top da libertação. Não existe isso. Não tem essa pessoa que é sobrevivente de narcisista. Se tiver, por favor, escreve aí embaixo, eu. Porque, gente, isso é uma luta constante. Constante na sua vida. Vai diminuindo as sequelas, mas elas não somem 100%. Vamos deixar essa ilusão de lado. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade aqui, porque tem muita gente aí no YouTube falando coisas que às vezes eu fico passada. Por que não fala a verdade? Ah, mas é perigoso. É perigoso se você mentir. Mente para a pessoa é mais perigoso ainda, porque ela passou a vida dela toda escutando mentira. Então a verdade é, você nunca chega no top da libertação daquilo que aconteceu com você no seu passado. O que acontece é o seguinte: você encontra uma maneira de conviver com aquilo, com as sequelas que você teve na sua vida. Eu gosto de usar a metáfora da escada, né? Uma escada que a gente está subindo, né? Lá no topo tem a libertação emocional. Então, cada degrau que você está subindo é difícil, mas você está um pouco perto mais da libertação. E cada vez mais as suas pernas, né, os seus músculos ficam mais fortes. Quer dizer, o seu eu fica mais forte e você consegue, então, ter uma vida emocional mais estabilizada. Porque cada dia você aprende um pouco mais. Então, nesse caso, dificuldades com receber elogio, eu tinha muito mesmo. Eu não sabia, eu ficava toda nervosa, porque quando eu era criança me chamavam de galinha magricela. Eu era tão magrinha, seca, que eu usava às vezes 2 calças jeans para ir para a escola, porque eu tinha vergonha de ser magra, de ser seca. Em casa, todo mundo me chamava de grila. Achavam lindo esse apelido, a grilinha. Por quê? Porque eu era seca, magra. Talvez esse apelido não teria causado tanta dor, tanto trauma, se eles tivessem me dado um pouco de amor, um pouco de validação. Talvez esse apelido nem teria feito tanto maltrato na minha vida, né? Porque tudo é um balanço. Então, para mim foi difícil esse processo, mas devagar eu fui aprendendo. Então, uma amiga minha falou para mim: Yernes, você tem que se olhar no espelho e você tem que encarar você mesmo. Gente, eu não tinha coragem de me olhar no espelho. Eu não tinha. Uma coisa que eu não gostava de ter era espelho dentro da minha casa. Porque eu não queria ver aquela pessoa feia, aquela pessoa que não tinha um amor próprio. E se olhar no espelho é muito confrontante, porque você vê a sua imagem, mas quem está aqui do lado, vendo essa imagem, não é você. É a voz da sua mãe. É a voz dos seus pais narcisistas, é a voz daquele familiar tóxico, é a voz daquela pessoa que lhe maltrata. Então, automaticamente você se olha no espelho, aí você vê assim, você não se ama. Eu tive que treinar. Hoje em dia até que ainda vai um pouquinho, mas ainda não é 100%. Como eu disse, a gente nunca chega lá no topo. Às vezes eu tenho muita dificuldade de aceitar elogios. Então, nós vamos falar agora da parte mais esperada desse vídeo, que é como dizer não sem ofender as pessoas. Gente, para filhos de pais narcisistas é a coisa mais difícil que tem. Por quê? Porque nós crescemos em um ambiente onde tudo gira ao redor dos pais narcisistas, não ao nosso redor. Significando isso que nós nos formamos adultos com dificuldade de dizer não. Mas dizer não é tão difícil quanto se imagina. É uma questão de prática, você tem que praticar. Não vá pensar você que depois dessa dica você vai fazer isso e vai funcionar. Talvez funcione na primeira vez, talvez demore a segunda ou a terceira vez. Mas no momento em que você pegar a prática, não tem quem lhe segure mais. Você só vai dizer sim se você quiser. Mas se você não quiser, vai ser não e vai ser fácil. Porque o que acontece? A pessoa que está lhe pedindo algo, ela automaticamente pensa que o problema dela, a situação dela é mais importante do que a sua. Por mais que você diga, mas eu não posso, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não posso te emprestar dinheiro. Vamos usar o exemplo do dinheiro, porque o exemplo do dinheiro é uma coisa que acontece muito, né? Não importa se é pai narcisista, se é amigo, se é parente, não importa. Dinheiro. Quando uma pessoa vai lhe pedir dinheiro emprestado, ela já sabe que você tem dinheiro. A pessoa ela nunca vai pedir dinheiro para um lascado, né? Vamos deixar isso já bem claro. Então, se a pessoa chegar para você e dizer assim, vamos chamar a Maria.
Maria, me empresta aí R$200 porque eu tenho que pagar uma conta, porque se eu não pagar essa conta, porque geralmente é um drama, né, quando se vai pedir dinheiro emprestado, eu tenho que pagar essa conta, porque se eu não pagar essa conta eu vou entrar em problema e tal, e próximo mês eu vou te pagar. Aí o que é que você faz? Você pega aquele espelho imaginário e coloca na frente da pessoa, entre a pessoa e você. Não importa se é telefone ou pessoalmente, você vai entender já já. Você coloca aquele espelho imaginário na frente da pessoa. Você respira fundo e você fala: eu sinto muito, mas eu não posso te emprestar porque eu tenho outra prioridade com esse dinheiro neste momento. Ah, mas se eu não pagar... Eu sinto muito, mas a minha prioridade com este dinheiro é outra coisa. Ah, mas a minha prioridade, como eu já disse, com este dinheiro é para outra coisa. O que que a pessoa vai fazer? A única coisa que ela pode dizer é que você é egoísta, mas como o espelho está na frente dela, porque você usou a palavra mágica, eu tenho outra prioridade, você como pessoa, ela vai ter que refletir sobre isso, quer ela queira, quer ela não. Quando alguém lhe ligar e disser assim: ah, por favor, você pode passar ali tal, tal. Não, não posso. Por que não? Eu não posso porque eu tenho outra prioridade nesse momento. O que a pessoa vai dizer? Ah, mas a minha situação é mais importante. Yes, mas a mãe narcisista faz isso. Faz. Mas no momento em que você usa essas palavras, te garanto que depois de umas 2, 3 vezes ela não vai ter a coragem de falar mais. Por quê? Porque ela vai ser obrigada a se olhar no espelho que ela está colocando ela na frente dos outros. Ah, mas eu já fiz isso mais vezes. Gente, isso funciona. Eu garanto que isso funciona. Mas para isso funcionar tem que ter 3 coisas muito importantes. Em primeiro lugar, sua segurança, como você fala, é muito importante. Não vá falar brigando, não vá falar gritando, não vá falar de uma forma arrogante. Simplesmente use o segundo passo, né? Que é a respiração. Respira fundo, se acalma e você fala. Terceiro passo: desculpa, eu sinto muito, mas isso não é a minha prioridade. Eu tenho outra prioridade com esse dinheiro. O que é que a pessoa vai fazer? O espelho imaginário está na frente dela. No momento em que você fala que você tem outra prioridade, o narcisista, a pessoa egoísta, ela é obrigada a se olhar no espelho e dizer: peraí, se eu for contra o que ela está me dizendo agora, eu estou admitindo que eu sou uma narcisista. E eu não posso admitir isso, porque a minha máscara não pode cair. Aí o que é que ela vai fazer? Vai ficar com raiva, vai falar um monte de coisa, ela vai deixar de mão. Aí ela vai voltar outra vez, depois de uma semana, uns dias, não sei. Depende da situação. Vai vir, vai pedir outra coisa, vai pedir a mesma coisa, porque a pessoa ela quer ter aquele controle, né? Aí o que é que você vai falar? A mesma coisa, respiração. Eu sinto muito, mas não é a minha prioridade. Aí ela vai se tocar e vai cada vez mais facilitando a você a dizer não. E isso funciona em qualquer situação. Comigo, sabe, quando alguém pede para mim, quando alguém chega para mim e diz: Yernes, me empresta tanto, eu não posso. Ah, mas eu sinto muito, mas eu tenho outra prioridade com esse dinheiro nesse momento. A pessoa já sabe. Me deixa de mão. Não me pede. Porque, gente, a realidade é: nós não podemos mudar o narcisista. Não podemos. Nós não podemos mudar uma pessoa egoísta, as pessoas é que têm que tentar mudar elas mesmas. Narcisista a gente não sabe, esse nunca vai mudar. Mas o que podemos fazer é limitar o quanto essas pessoas podem abusar de nós mesmos. E para isso nós temos que praticar. Eu posso dizer que eu me considero boa nisso. Quando alguém chegar para mim e disser assim: ah, Yernes, eu preciso disso. Desculpa, mas eu não posso, eu tenho outra prioridade com isso. Eu tenho outra prioridade neste momento. Eu não posso ir. A minha prioridade é outra. Isso é egoísmo? Não, simplesmente você está deixando bem claro que você se coloca em primeiro lugar. E é assim que tem que ser. E não esquecendo, quando você coloca o espelho, porque, gente, olha só, o narcisista, ele não é doido. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Quando você diz não é a minha prioridade, ele fica em choque. Por quê? Ou eu admito ou eu não admito que eu sou narcisista. Não, não posso fazer isso. Sabe para quem não vai funcionar essa técnica? Para o psicopata, para o sociopata. Por quê? Porque eles não estão nem aí, eles não são conscientes do que eles estão fazendo. Mas o narcisista é. E por ele ser consciente, no momento em que você fala essas frases, te garanto. Não se esquece, respira fundo e fala: isso não é a minha prioridade. Uma mensagem eu tenho que deixar bem claro para vocês sobre dizer não. Gente, não esquece. A pessoa que não aceitar o seu não, ela não merece o seu sim. Escreve isso na sua cabeça. Ela não merece o seu sim. Certo? Então, quando você fizer, volta aqui nesse vídeo, escreve nos comentários quais foram os seus resultados, se deram certo, se não deram certo. Se você quiser mais vídeos sobre isso, também escreve aqui nos comentários. E até a próxima vez, se a procrastinação não voltar.
Não tô brincando, gente. Sexta-feira tem vídeo de novo. Tchau.